Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 136, versículo 2. Mas antes, deixa eu ler apenas um comentário que está aqui no canal. Esse comentário aqui, quem fez foi o João Maurício Lengruber Rodrigues. O João está inspirado aqui, ele já mandou 4 mensagens da mensagem que eu compartilhei ontem aqui no canal. Muito obrigado, João. Essa mensagem aqui que ele escreveu diz o seguinte: que bom que está melhor, irmão Vanderlei. Vou orar para melhorar a infecção do ouvido. Muito obrigado, João. Eu recebi muitas mensagens desse tipo. Pessoas estimando a minha melhora, orando por mim. Olha, com tanta oração assim eu vou ficar brindado, viu? Eu vou ficar super poderoso aí. Muito obrigado pela oração de vocês. Realmente eu estou bem melhor. Estou sentindo minha voz melhor agora. E a dor do ouvido praticamente já está sumindo já. Tá bom? Muito obrigado. Essas coisas atacam mais à noite, na hora de dormir. É incrível, né? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 136, versículo 2, que diz aqui, foi uma revelação dada a Brigham Young num acampamento de Israel ali chamado, ele ficou num lugar chamado Interquaker, tá bom? E aí ele recebeu essa revelação e eles estavam já com a intenção, quando eles foram para ali, para ir, né, para as montanhas, né, para Utah, eles queriam ir para o oeste ali dos Estados Unidos. E aqui diz o seguinte: que todo o povo de a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias e aqueles que com eles viajarem se organizem em companhias, fazendo o convênio e a promessa de guardar todos os mandamentos e estatutos de nosso Deus, do Senhor nosso Deus. Bom, então podemos ver aqui que nesse versículo ele fala de ser organizado, arrumar companhias, né? Mais para trás aqui, mais descendo mais na revelação, vai falar que era para ter companhias e era para ter nessas companhias presidentes, né? De 100, de 50, de 10, era para ser grupos organizados para viajar. Por quê? Para que um pudesse ajudar o outro. Aqui quando ele diz, né, a respeito do convênio, nós guardar todos os mandamentos, está no convênio que nós fazemos com Deus de ajudar o nosso próximo. Então, em companhia, em um acampamento, era para um ajudar o outro ali a chegar, né, na terra de Sião ali. Eu lembro das palavras lá de Alma, né, dizendo assim: sim, estás disposto a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis. Aí Mosias 18:9, né? Então, convênio realmente é ajudar uns aos outros. E aqui eles estavam organizados, né, nesse tipo de companhia para ir para Sião. Tá bom? E eu recomendei essa semana para vocês um filme que eu amo da igreja chamado O Resgate de Efraim. Então eu vou comentar algumas coisas do filme que eu gostei, tá bom? Do filme Resgate de Efraim, o que eu aprendi, tá bom? Primeira coisa já vem no nome, né? Que esse Efraim, Efraim Hanks, né, o nome dele. Ele sai, né? Ele sai por mandado ali de Brigham Young. Ele já estava em Sião, mas sai para resgatar aqueles que estavam viajando, né, naquelas situações difíceis para chegar em Sião também. Então ele ia de encontro ali para ajudar. Mas o próprio nome do filme diz: O Resgate de Efraim. Era Efraim que estava sendo resgatado. Nós, quando estamos indo ajudar alguém, é nós que estamos sendo resgatados. Um jovem, uma jovem, quando sai para missão, para fazer missão ali, o maior beneficiário é ele mesmo, né? O jovem e a jovem ali, eles se resgatam, né? O trabalho missionário, servir ao próximo, acaba nos resgatando para o Senhor. E isso é incrível. Bom, então aqui eu marquei algumas coisas que eu aprendi naquele filme, O Resgate de Efraim. Né? Uma das primeiras coisas que diz aqui é que ele aprendeu, né, que ser digno é importante na ocasião em que ele for chamado. Ou seja, ele sempre tinha que estar digno para quando se apresentasse uma ocasião ele pudesse servir. Tá bom? E esse Efraim, ele tinha um dom, e nesse filme é contado o dom dele, que era um dom que ele descobriu por conta de ele procurar abençoar a vida das pessoas. Bom, tem uma parte no filme que é bem interessante, né? O filme já começa com ele exercendo esse dom, já com uma idade bem mais avançada. Ele é chamado ali para curar uma irmã que estava doente.
Mas quando ele chega na casa da irmã, o marido dela estava lá e fazia 2 horas que a esposa havia falecido, né? Então ele pediu para todos se retirarem da casa ali e ele ministra uma bênção ali àquela irmã e a irmã volta à vida novamente. Então já começa com um milagre magnífico aí. E aí o filme tira dessa parte e começa para o início, né, de como começou toda a história aí de Efraim. E conta quando ele voltou ali de um barco, né, que ele trabalhava na marinha. Ele voltou de um barco quando ele procurou, chegou em casa ali, o pai dele já havia falecido, estava só a mãe dele e o irmão dele havia viajado, né, com os membros da igreja. Então a mãe dele pediu que fosse lá buscar o irmão dele. E aí ele vai para buscar o irmão dele e ele chega num lugar assim que tem 2 caminhos. E o caminho certo é o da direita, para onde ele deveria ir, onde foi informado ali, onde o irmão dele estava. E ele vai pelo caminho ali, mas naquele momento ele sente uma impressão muito forte que alguma coisa estava errada, que aquele não era o caminho certo. Então ele vira o seu cavalo, volta e vai pelo outro caminho. Mas aí ele sente o mesmo sentimento de que estava errado. Então ele não sabia, ele falou, o que está acontecendo? Então ele se ajoelhou e fez uma oração a Deus. Ele até pediu perdão, né? Porque fazia tempo que ele não orava a Deus e ele queria saber por que ele estava sentindo aquilo. E naquele momento ele teve o sentimento que ele deveria voltar para casa. E aí então ele pega o cavalo dele e volta. Quando ele volta, o irmão dele já estava em casa, né? O irmão dele tinha tido um sonho que tinha que voltar para casa, então os dois se encontram na casa. O filme é fantástico. Se for para me falar muitas coisas aqui que eu aprendi ali, é coisa grandiosa demais. Mas, só para resumir, esse Efraim ele recebeu um trabalho de entregar cartas, né? Ele estava lá em Utah e ele tinha que atravessar, né, as montanhas ali e ir até St. Louis entregar cartas, buscava, levava cartas, sempre esse trabalho ali. Ele já estava nesse caminho ali há bastante tempo e o que acontece? Tinha um caminho que era para ele evitar por causa dos índios que moravam naquele local. E os índios às vezes até perseguia eles, tentava matar, e ele sempre ia pelo outro caminho. E um dia ele sentiu que ele deveria ir até os índios. E aí chegando lá, ele pegou e foi levado até a tenda do chefe. E aí 2 índios grandes se levantaram, ficaram atrás dele lá com facas na mão. E aí ele falou de onde que ele veio, né? Que ele veio lá, quem era o chefe dele era Brigham Young, né? Aí ele falou, o índio falou, né? Brigham Young é o que fala com Deus, né? Com o grande espírito. Aí ele falou sim. Aí ele falou, você também fala com o grande espírito, se referindo ao Pai Celestial, né? Na cultura do índio ali. E aí ele falou, sim, eu também falo. E aí ele mandou trazer um menino que havia caído de um cavalo, e ele não conseguia mais se mexer. Havia alguma coisa errada no corpo dele, quebrado alguma coisa, uma cavícula, não sei. Cavícula não, né? Uma coluna, alguma coisa. Ele estava todo torto o menino, porque ele estava caçando búfalo e caiu desse cavalo. E aí o chefe dos índios pegou e falou assim, converse com o grande espírito e cure ele. E aí ele pediu um pouco d'água e ministrou uma bênção àquele rapaz, de modo que ele ficou curado. Então os índios liberou ele para continuar a viagem. Esse filme é incrível, viu? Se for para mim ficar falando aqui, vai dar muita coisa para compartilhar. Tem partes que é engraçada do filme, eu recomendo assistir. Se você ainda não assistiu, assista, tá bom? Eu vou só terminar a mensagem aqui, falando aqui sobre a seção 135, versículo 3, quando diz assim, viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. Está se referindo aqui a Joseph Smith. E eu parei um pouco para pensar nessa frase sobre viver grandiosamente e morrer grandiosamente. Ou seja, morrer grandiosamente significa perseverar até o fim, não se desviar do caminho de Deus. Tá bom? É claro, né, que nós vamos ser recompensados de acordo com nossos feitos, com as nossas obras. Então, se uma vida inteira uma pessoa serviu a Deus, mas no final, né, ela se desviou do caminho, Deus vai recompensar aquela pessoa de acordo com os feitos dela, tá bom? E também, né,
Tem aquela história de Dimas, né? O bom ladrão ali, né? Que ele roubava tudo, ele foi morto com Cristo ali na cruz, né? E no momento que ele está sendo crucificado ali, ele se arrepende de seus pecados. A gente consegue ver isso pelo diálogo que ele tem com Cristo. E aí Cristo diz para ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E olha só que interessante, né? Algumas pessoas interpretam que Jesus Cristo perdoou os pecados daquele homem, tá bom? Mas, na verdade, Cristo falou que ele estaria no paraíso, ao qual nós conhecemos como o seio de Abraão, o mundo espiritual. Tá bom? Então, na verdade, aquele homem ele foi para lá para aprender o evangelho ali, tá bom? Então, algumas religiões falam que é Dimas, né, o bom ladrão, que foi perdoado ali. Então, também não adianta a pessoa fazer todas as coisas erradas a vida inteira e no final, no leito da morte ali, se arrepender. Né? Então, eu gosto dessa escritura porque fala de viver grandiosamente e morrer grandiosamente aos olhos de Deus. Viver o Evangelho e morrer vivendo o Evangelho. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? A outra parte aqui da seção 135 é um pedaço lá no versículo 5 que diz assim: E aconteceu o que o Senhor me disse, e se eles não têm caridade, a ti isso não importa, tu tens sido fiel. É uma parte lá que Hiram havia lido do livro de Mormon para Joseph Smith antes de ir para a cadeia de Carthage. E é interessante essas palavras, né, do Senhor a Moroni, lá no livro de Éter 12. Né? Olha, se eles não têm caridade, a ti isso não te importa. Tu tens sido fiel. Então o importante é a gente ser fiel. Não importa se o mundo está mais iníquo, as pessoas não estão guardando os mandamentos. O que te importa isso? Né? O importante é você compartilhar o evangelho e ajudar as pessoas. Se elas vão ouvir, aí é uma questão de arbítrio das pessoas. O importante é você se manter fiel. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.